Sou o professor Fernando e trabalho na escola de administração mesmo. Trabalho em duas áreas na escola de administração. Trabalho na área de estudos organizacionais e trabalho na área de inovação, tecnologia e sustentabilidade. Especificamente, venho trabalhando nesse momento com grandes projetos urbanos e grandes projetos urbanos, GPUs, né, que incluem ou megaprojetos, que a gente chama, são projetos como revitalização de áreas portuárias, né, refuncionalização de antigas fábricas abandonadas, né? Uhum, Vocês têm alguns exemplos pelo mundo, como né, o Porto de Roterdão, uhum, o, vocês têm Barcelona, né? O Porto Viejo, você tem Docklands na Inglaterra e no Brasil a gente tem várias experiências como o Porto Maravilha, o que está em discussão em Porto Alegre, o Cais Mauá e as docas em Belém, e alguns projetos também em São Paulo. Então, esse tem sido meu tema de interesse, é um tema que envolve uma discussão sobre inovação no campo da gestão pública, porque são projetos altamente complexos que têm um impacto normalmente na cidade e que envolve, né, atores públicos e atores do setor privado, né, com e sem fins lucrativos, né, porque mexe com uma série de fatores, vai desde a questão ambiental, a questão da mobilidade, a questão do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento social, porque às vezes esses projetos são muito interessantes do ponto, às vezes, de vista do desenvolvimento econômico, mas produzem também impacto social, às vezes negativo, ou mesmo impacto ambiental, como gentrificação, né, tornando o entorno desses grandes projetos um custo de vida mais elevado, fazendo com que os residentes, né, digamos, nativos dessas regiões, acabam tendo que se mudar porque o comércio se torna mais caro, muda o padrão de restaurante, os aluguéis se tornam mais caros. Então, eu venho trabalhando isso e discutindo um pouco a questão eh, das possibilidades, né, de formas de governança alternativa para ter um impacto do ponto de vista do desenvolvimento social maior. Tá? Então, é isso que eu venho trabalhando. Eu até, acho que a Marissa comentou com vocês, eu estou na França, diz que eu estou com um fuso diferente de vocês, aqui já são 11h13 da noite, né? Então, venho estudar um pouco e fazer essa discussão a partir também dos referenciais aqui na França. Bom, obviamente que essa discussão, quando eu falo para vocês de, 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 de governança, né? Governança é uma palavra vaga, né? A gente tem uma multiplicidade de formas de governança e que elas podem ser inovadoras, né? Mas com resultados muito diversos. Tá? E eu vou começar uma exposição dos textos, colocando inicialmente que inovação não é neutro, né? Não é um conceito amorfo e, e, e nem todo impacto da inovação é positivo para todo mundo. Ela pode produzir, que a gente chama em economia, de externalidades. Essas externalidades podem ser externalidades positivas, onde você pensa um projeto com um determinado objetivo e ele acaba produzindo resultados para além daquilo que foi inicialmente planejado, resultados positivos, mas ele produz resultados negativos também. Então, nem toda inovação, né, ela pode ser muito interessante do ponto de vista de uma empresa, de uma companhia especificamente, mas do ponto de vista da sociedade como um todo, ela pode produzir
uma série de externalidades negativas. Tá? Então, esse é um primeiro elemento que a gente vai discutir. Eu selecionei para essa aula dois textos, tá? Dois textos que, obviamente, vocês não têm obrigação nenhuma de concordar do ponto de vista, né, de visão de mundo que esses dois textos trazem. Eles trazem duas visões distintas de mundo. Por um lado, vocês têm o Manual de Oslo, que foi um documento inicialmente produzido para unificar o processo de pesquisa e produzir mensuração da inovação entre os países europeus e da OCDE, né? e, e que as edições produzidas desse manual acabaram sendo incorporadas por outros países que não os países que constituem a comunidade europeia ou que são parte da OCDE. Inclusive no Brasil a gente tem, né, algumas organizações públicas já que vêm adotando. E o primeiro manual de Oslo foi pensado fundamentalmente para discutir ou para medir a inovação no setor empresarial, no setor de negócios. Tá? E só que mesmo com um viés, né, mais voltado para a questão da inovação para produzir vantagens competitivas e aumento de rendimento, ele acabou sendo despertando o interesse, né, de quem gostaria de discutir a inovação no campo de serviços e no campo da gestão pública. Então, as outras edições, eu passei para vocês a edição eu acho que a edição de 2015, né? Ou a de 2005, não me recordo. A edição de 2018 agora, ela já tem uma mudança, né? Eu vou disponibilizar para vocês, mas ela tem em inglês, né? A de 2018 ainda não foi traduzida, eu acho, para o português. Ela já traz uma série de discussões no campo da administração pública. Esse referencial, pessoal, ele se pauta fundamentalmente na perspectiva econômica schumpeteriana. Tá? O que eu quero dizer com isso? Ele trabalha numa perspectiva da economia, olhando a questão da inovação como motor do desenvolvimento econômico. Né? Essa é a preocupação central. Então, ele tem um viés, né, de pensar a questão da inovação do ponto de vista do desenvolvimento capitalista. Tá? É um texto muito interessante, vocês podem concordar ou discordar, mas ele é uma referência importante, tanto para quem concorda como para quem discorda. Tá? O outro texto, depois a gente vai trabalhar ele, eu vou trabalhar alguns pontos do texto. O outro texto é do Renato Dagnino. O Dagnino é uma grande referência em termos da discussão da inovação no Brasil, mas também vem da economia, né? Mas ele trabalha ele traz uma discussão a partir de um referencial crítico, tá? De um referencial marxista, né? Que reconhece a contribuição desse referencial, mas ele coloca entre aspas, né, ou chama atenção sobre, eh, como é que eu poderia dizer, sobre os limites que esse referencial pautado unicamente numa perspectiva mais economicista tem para o campo da administração pública. Né? Uma vez que a administração pública ela tem um compromisso com o setor empresarial, do ponto de vista de dar suporte à questão da inovação, mas, por outro lado, tem um compromisso também com aqueles setores que são, digamos, alvo do mercado no sentido de são os consumidores, são, né, ou mesmo aqueles segmentos que têm pouca capacidade de consumo também, né, mas que precisam de inovações voltadas
do ponto de vista da melhoria da produção de valor público, da contribuição do ponto de vista do desenvolvimento da qualidade de vida, né? Do ponto de vista da questão ambiental. Então, tem um escopo muito mais amplo, né? E uma discussão interessante, obviamente, que sempre quando a gente trabalha uma teoria, né? Essa teoria, ela normalmente está conectada a um contexto onde ela se desenvolve, né? A reflexão tá, né? Eu tenho um certo receio de perspectivas muito universalistas, porque a gente vive num mundo muito diverso, né? Eu vejo pela realidade que eu estou aqui. Hoje eu peguei uma pesquisa aqui da Comunidade Europeia e, por exemplo, a questão da segurança para eles aparece como um sétimo problema, né? Um problema maior para eles, dos prefeitos, é uma pesquisa com os prefeitos, o problema maior é atender a questão de desenvolvimento de medidas para fazer frente às questões climáticas. Se vocês perguntarem para os prefeitos no Brasil, fazerem uma pesquisa, qual é a prioridade, né? Provavelmente vai entrar alguma questão de saúde, segurança, provavelmente deve aparecer entre as três primeiras. Então, as teorias sempre têm um vínculo, são construídas, às vezes, a partir da experiência de quem constrói a teoria em relação a um contexto. E ela está imersa também numa visão de mundo, tá? Uma visão de mundo, por exemplo, para os construtores do. Vamos ver. Cita a observação para as pesquisas sobre inovação, não. Eu perdi ali. Deixa eu ver aqui que eu não. Eu vou pedir, como a gente está em poucos, vocês Professor, podem me interromper. eu posso ler a mensagem aqui sem problema, tá? Eu consegui aqui Sim. retomar o áudio. Professor, pelo texto Manual de Oslo, cita para observação para as pesquisas sobre inovação não ultrapassar 3 anos e não menos que um, pensando que o texto é de 2020, 2005 e dados os avanços atuais, esse tempo recomendado ainda prevalece? A Mário Zoé perguntou. Desculpa, pode repetir que eu não. Repito, sim. Professor, pelo texto Manual de Oslo, cita para observação para as pesquisas sobre inovação não ultrapassar 3 anos e não menos que um, pensando que esse texto que o senhor comentou é de 2005 e dados os avanços atuais, esse tempo recomendado pelo Manual de Oslo, ele ainda prevalece? Não, prevalece, prevalece. Prevalece porque ele é um texto conceitual, tá? Eles fizeram as atualizações, eu estava lendo de 2018, eles fizeram algumas mudanças. Talvez o que ele está colocando é que para você, às vezes, trabalhar uma inovação e tentar identificar como uma inovação, você precisa de um determinado período de tempo. Mas do ponto de vista conceitual, né, esse arcabouço continua sendo, né, a definição de inovação de produto, inovação de processo, né? É claro que com o avanço, as medidas utilizadas para as a medição da inovação pode ter avançado ao longo desse período, tá? Mas não, o texto continua válido. O que eles fizeram na edição de 2018 foi, em vez de trabalhar 4 tipos de inovação, eles simplificaram para 2 tipos novamente. A primeira versão tinha 2 tipos de inovação: inovação de produto e processo. O Manual de Oslo de 2005 incorporou avaliação de produto, inovação de produto, processo, marketing e organizacional. O D18 voltou para atividades inovativas e inovação de produto, né? Onde eles procuraram simplificar, uma vez que a diferença, às vezes, entre
inovação de produto, né, ou processo é muito tênue, então eles procuraram fazer algumas adaptações. Mas em termos de referencial, de definição do que é inovação, eles continuam pautados no mesmo referencial. Eles trazem o Schumpeter como uma grande referência, onde ele vai discutir a questão do papel do empreendedor, etc. Trazem os neo-schumpeterianos, que a gente chama os evolucionistas, que vão falar da inovação como um processo dependente de uma trajetória, onde você vai desenvolvendo rotinas, e com essas rotinas é que você consegue chegar a inovações, e depois os autores dos sistemas nacionais de inovação, né? Vem o Friedman, vem o Lundvall, vem uma série de autores que vão colocar a inovação como sendo necessário, a discussão da inovação a partir de um contexto para além do contexto da firma especificamente. Eles vão dizer, olha, não dá para entender inovação a partir de uma firma especificamente, ou de uma empresa especificamente. Você tem que olhar o processo da inovação como dentro de um sistema, né? Onde você tem universidades, onde você tem um sistema financeiro, onde você tem um mercado consumidor, né? Porque a inovação, o conhecimento necessário para produzir inovação, ele vai depender, né, da circulação de informação e conhecimento entre uma série de atores que estão que compõem esse sistema nacional de inovação, tá? Não, mas não se preocupe, ainda continua valendo aí o texto, embora ele seja um texto de 2005, a essência dele é a mesma, né? E tanto que o pessoal que está trabalhando ainda com inovação no Brasil ainda continua utilizando como referência principalmente a versão em português, né? Eu não passei a versão em inglês para vocês, porque você não teria, teoricamente, a obrigação de ler a versão em inglês, né? Mas eu vou disponibilizar para vocês. Vocês vão verificar que não tem, né, mudanças muito significativas. O Rafael não encontrou, não, mas é 2005, Rafael. Né? Bom, então, o que eu queria colocar para vocês, do ponto de vista desses dois textos, eles têm abordagens distintas. Qual é a importância do segundo texto? Mesmo que o texto tenha um referencial marxista, mas vocês não são marxistas. O importante é que ele mostra um outro lado da inovação, que é fundamental para quem é da administração pública não entender que inovação no setor privado é absolutamente a mesma coisa que inovação no setor público, né? Você tem, né, discussões sobre o que é proposto como inovação, às vezes, no setor, né, é, no setor público, né, que implica em conflitos de interesses entre diferentes atores. Por exemplo, um projeto de revitalização, se vocês olharem a discussão sobre o modelo de governança, que poderia implicar, então, numa inovação, as possibilidades da inovação no modelo de governança do Cais Mauá, ou da governança do Cais do Porto, você tem duas lógicas de cidade muito distintas por trás dessa discussão. Uma lógica que acredita que o Cais do Porto tem que ser alguma coisa lucrativa, né? E que tem que ser amparado fundamentalmente por atividades, né, geradoras de valor econômico, e que por isso, então, a governança deve ser conduzida pelo setor privado, e que isso faria com que o Estado não precisasse colocar dinheiro ali, e nesse discurso esse dinheiro poderia ser utilizado para educação e não para revitalização. E por outro lado, vocês têm um conjunto de atores que pensam diferente. Olha, se for uma governança pública, ainda que a gente tenha atores privados, né, a gente pode ter um espaço com possibilidades maiores para o desenvolvimento de políticas públicas ligadas à questão da cultura. E que, como tem um patrimônio que pode ser, digamos, vendido ali, ou
utilizado como fundo para fazer o processo de revitalização, esse patrimônio é do próprio Estado. Então, a região ali onde fica as docas é um valor, é do Estado, né? O Estado estaria entregando isso para o setor privado para fazer a revitalização, mas o Estado também pode fazer a revitalização comercializando aquele espaço. Então, vejam que os conflitos de interesses por trás de um projeto de inovação, de um projeto de uma governança inovadora, né, abre muitas possibilidades. Então, essa é a função desse segundo texto aí do Dagnino, da gente chamar a atenção para esse aspecto, ok? Dúvidas por enquanto, pessoal? Tranquilo? Bom, é, um outro ponto que eu gosto de trazer para os alunos, que normalmente a perspectiva que se tem da inovação é da inovação tecnológica ou da inovação radical, né? Geralmente, quando fala em inovação, fala, né, do Steve Jobs, do Bill Gates, né, das grandes inovações do ponto de vista, né, da criação do computador, do telefone, enfim, né? É, obviamente que essas são, né, essas inovações que a gente chama de inovações de caráter mais radical ou inovações radicais, elas normalmente representam menos de 10% das inovações. As empresas, em geral, né, vivem de inovações de caráter incremental, né? Eh, então, esse é um primeiro aspecto. E, nesse sentido, possibilidade ou a inovação está ao alcance de todos vocês nas áreas onde vocês trabalham, tá? No sentido de que vocês podem desenvolver inovações incrementais e, obviamente, com desenvolvimento e conhecimento, com acesso a determinadas informações e com investimentos de tempo e recursos, vocês podem alcançar o desenvolvimento de inovações de caráter mais radical, tá? Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, normalmente a gente pensa em inovação alguma coisa que é uma novidade para o mundo, tá? O, a discussão de inovação, tanto a partir dos neo-schumpeterianos, quanto se a gente pegar o manual de Osler, ele vai colocar que a inovação pode ser em três níveis, tá? Primeiro, pode ser uma inovação para a empresa, para a minha organização, né? Quando eu trago alguma coisa nova e que produz um resultado para a minha organização, é uma inovação para a minha organização, né? Pode ser uma inovação para o mercado, e daí sim pode ser uma inovação para o mundo também, tá? Mas, obviamente, que Desculpa normalmente te as empresas. interromper. O senhor está compartilhando a tela? Porque Não, aqui para não, a por gente não. enquanto ainda não. Ah, ok, ok, Não, tá não, certo. ainda não. Não, não Tá estou certo. A partilhando, dona Graziele está com a tá? mão Eu só levantada. vou fazer uma introdução mais para. Então, assim, primeiro, vocês entenderem que a inovação ela não é completamente ou ela não acontece só como um resultado de pesquisa e desenvolvimento, né? Que a inovação ela não pode se relacionar apenas a uma questão de uma novidade para o mundo ou para o mercado, mas pode ser uma novidade para a organização e que ela pode ser então radical e pode ser incremental, tá? Isso coloca todos vocês numa condição de pensarem a questão da inovação no âmbito de trabalho de vocês, tá? Segundo, qual é a base da inovação? Tá? Qual é a base da inovação? Se inovação implica em produzir, né, e implica em algum grau de novidade, né, qual seria a base? O que vocês colocariam como elemento base da inovação? O que vocês veem à cabeça? Para inovar,
qual um elemento chave da inovação? Rafael, alguma ideia? gente associa ao salto, à evolução, né? A quebra de paradigmas, talvez. Sim, mas para isso, a inovação pode produzir uma quebra de paradigma, um salto, mas para dar esse salto, como é que o que que eu preciso para produzir uma inovação? Para mensurar ele, é isso? Mensurar significa que tu já criou, daí você vai Implementar. medir. Que será? A É, implementação é quando você mo- já, digamos, já tem alguma coisa para implementar. talvez motivação, precisaria de motivação, de alguma motivação para você fazer uma. Só motivação, todo mundo tem uma motivação, mas tem que ter alguma coisa para você concretizar. Você tem pessoas motivadas, vamos inovar, mas por onde eu Um começo? objetivo, né? Que- Mas Pelo, aí um pelo objetivo, problema. professor, é um problema, uma Oi? necessidade de melhoria? Uma Uma necessidade de necessidade, melhoria? sim. Uma necessidade de melhoria pode estimular eu inovar, mas para eu atender essa necessidade, como é que eu construo uma solução, né? Seja um produto, um serviço ou um processo para produzir essa melhoria. Com pesquisa? Pesquisa produz o quê? Pesquisa, sim. Conhecimento, Você né? faz pesquisa para quê? Para gerar Conhecimento. conhecimento, tá? Então vocês têm três elementos importantes. O que vocês falaram está correto, tá? Mas quando a gente fala assim, ó, o que que eu preciso para inovar? Eu preciso, primeiro, conhecimento, eu preciso informação e eu preciso criatividade, tá? Então esses são elementos importantes. Quando eu falo de conhecimento, eu falei para vocês, ó, inovação não se faz somente ou exclusivamente a partir de conhecimento produzido a partir da pesquisa e desenvolvimento. Então, eu tenho conhecimento baseado em pesquisa, tenho conhecimento tecnológico, tenho conhecimento baseado na experiência, né? Na experiência, às vezes, de outra empresa fazendo alguma outra coisa, e essa experiência, né? Esse conhecimento resultante da experiência pode me levar a desenvolver uma nova solução. Informação é outro elemento importante, né? É eu identificar as necessidades, conectar então o conhecimento com, né, combinação de conhecimentos. Veja que o conhecimento, quando eu falo conhecimento, não necessariamente é só conhecimento novo, mas pode ser um uso novo de um conhecimento já existente. Quantos produtos, às vezes, a solução dele vem de um conhecimento de uma outra área e se torna uma inovação, né? Porque às vezes esse reposicionamento a partir de um conhecimento já existente pode gerar um produto inovador, né? Então, por exemplo, tem uma bebida que vocês eu acho que devem conhecer, o Gatorade, um energético. O energético, inicialmente, qual era a utilização do energético? Era, era para fins de tratamento de saúde, Para né? reidratar. E exatamente. E ele foi utilizado como um produto depois para uso inicialmente nas academias e etc. Enfim, e virou uma bebida, né? Não, um energético que a gurizada consome quando vai na academia ou quando, enfim, tá? Então, inovação está ligado conhecimento novo, mas também novas formas de utilizar conhecimentos já existentes, tá? Então, esse é um outro ponto. E, obviamente, é a criatividade que leva essa capacidade, então, de combinar, de enxergar, né? É, uma combinação de conhecimentos, informação, com um problema existente, né? De você identificar. Se a gente pensar em termos de administração pública, olha
quanta coisa a gente tem para olhar em termos de problema e começar a pensar a aplicação de conhecimento para gerar solução. A gente tem problema. Bom, a gente tem problema de mobilidade, né? E a gente pode dizer, bom, a gente tem uma inovação aí do transporte por aplicativo. Legal. Do ponto de vista do consumo individual, interessante. Do ponto de vista público, não necessariamente. Por quê? Porque é um tipo de transporte que é talvez barato para nós, que temos um certo poder aquisitivo e que não faz diferença para nós, às vezes, entre pagar R$ 5 no ônibus e pagar 8 no aplicativo. Não, muito melhor pegar um carro. Mas R$ 3 para quem mora, eh, às vezes distantes, e que, né, esses R$ 3 no mês pode significar R$ 100, né, e ele ganha 1.400, tá? Isso é significativo. Tá? Eu estou falando de R$ 3, mas normalmente essa diferença é maior. Né? Então, são inovações, nesse caso, foi a partir da identificação de um problema de mobilidade, o setor privado desenvolveu uma inovação que atende, obviamente, em termos de crescimento e competitividade da empresa, muito bem, atende um segmento de consumidores, muito bem, mas a administração pública, né, tem que pensar um pouco diferente. Que tipo de solução que eu vou ter que vai atender, né, de forma equitativa, de forma adequada, todos os cidadãos, não só aquele que tem né, como também as condições de trabalho no processo da implementação desse novo serviço não sejam precárias, né? Porque daí você tem outro problema, você tem uma série de pessoas trabalhando sem plano de saúde, né? E que tem um impacto no sistema público de saúde, né? Então, esse é um outro elemento importante, sem contar outras questões. Bom, mas isso, né, é importante a gente pensar essas questões da diferença da inovação no setor público e setor privado. Né? É, o, o, são racionalidades, né, distintas. Tá? Então, esse é um ponto da inovação. Outro ponto importante, pessoal, é que a inovação ela precisa ser gerenciada, né? E ela implica, a gente vai ver depois nos slides, ela implica, né, em gastos. Não, por quê? Porque você tem que produzir conhecimento, ou você tem que captar conhecimento, ou você precisa ter gente qualificada que, ao receber o conhecimento, saiba o que fazer com esse conhecimento, né? Absorver conhecimento externo, desenvolver internamente, ou as duas coisas, né? Então, não adianta, por exemplo, eu ter informações, se eu vou discutir a questão urbana na cidade, na administração, né? E, e eu acabei com a área técnica de urbanismo da prefeitura ou do estado. Por quê? Porque quem pensa a questão urbana, não, obviamente que a gente até pode discutir com o setor imobiliário, mas não pode entregar a cidade para o setor imobiliário. Pensar a questão da urbanização ou da mobilidade, porque são interesses incompatíveis, né? No geral. Às vezes dá para ter alguma coisa, mas no geral são incompatíveis. Tá? Ok. Então, esse é um outro ponto importante, a questão de gerenciar a inovação, de planejar a questão da inovação, de definir Professor, objetivos, né? Sim, uma dúvida, no caso, esse gerenciamento, tá? Nas empresas, eu poderia considerar a parte de pesquisa e desenvolvimento, setor de pesquisa e desenvolvimento, ou não se enquadraria para a inovação? não, se enquadra perfeitamente, né? Normalmente a área de inovação está ligada à área de pesquisa e desenvolvimento, tá? Entendi. É, é, as empresas hoje
Antigamente, às vezes, nem tinha uma área de inovação. A área de pesquisa e desenvolvimento cuidava da questão do desenvolvimento de novos produtos a partir da pesquisa e desenvolvimento, tá? Mas quando eu falo da inovação, não necessariamente precisa ter um setor de inovação. Você pode ter uma gerência, uma área que vai cuidar, né, de planejar, e de definir a alocação de recursos para pesquisa, porque inovação implica na aquisição de conhecimento, seja através de trazer pessoas para a organização, seja através da aquisição de equipamentos, onde o conhecimento vem embarcado ali, né? Seja através de treinamento, seja através de parcerias, alianças, enfim, vários mecanismos para você fazer isso, tá? Mas sem dúvida. Mas o que a gente, em algumas áreas, né, ou nas empresas que a gente chama eh, de baixa e média tecnologia, normalmente não faz muito sentido, às vezes, ter uma área de pesquisa e desenvolvimento, porque são empresas que normalmente adotam inovações, né? Elas não necessariamente são as desenvolvedoras, elas inovam através da adoção, não do desenvolvimento de inovações. Mas mesmo assim, mesmo nessas de baixa, digamos, de baixo desenvolvimento tecnológico, né, elas precisam também planejar a questão da inovação. Inovação em termos de processo, de produto, né, de uma forma geral. Ok? Tranquilo? Ok. Uhum. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu só achar. Está aparecendo para vocês? Não. Ainda não, professor. Não, professor. Não. Aqui. Deixa eu ver onde é que está aqui. No teste funcionou, né, professor? No teste funcionou. Deixa eu ver o que eu fiz. Não. Pois é. Tinha feito um jeitinho aqui para aparecer mais. Tá aberto aqui. Agora vai dar. Pronto? Agora sim. Tá Sim, aparecendo? tá aparecendo. Tá. Eu só não vou enxergar vocês, mas vocês me interrompam com pelo microfone, ok? Então, só repetindo algumas coisas aqui. Muitas atividades inovadoras, então, elas não são baseadas em P&D, ainda que elas dependam de trabalhadores, como eu falei, capacitados, interações com empresas e instituições públicas de pesquisa e uma estrutura organizacional que conduza ao aprendizado e à exploração do conhecimento. A gente poderia dizer que na administração pública, pessoal, embora não necessariamente precise ter uma área de P&D, algumas organizações públicas estão criando o que a gente chama de laboratórios de inovação. Tá? São estruturas um pouco mais flexíveis que funcionariam, né, com uma dinâmica diferente dos demais setores que são mais, digamos, é, mais burocratizados, né? Esses laboratórios então têm uma autonomia e uma liberdade maior, de forma a fazer exercícios de tentativa e erro, no sentido de ter uma flexibilidade orçamentária um pouco maior para a produção de conhecimento ou captação de conhecimento na administração pública para produzir soluções. Tá? Bom, um outro ponto aqui que eu trouxe para vocês, o Manual de Oslo, ele trabalha a partir da perspectiva schumpeteriana e neo-schumpeteriana. O Schumpeter, Professor, ele traz alguns... Oi.
Acho que não está passando os slides para nós, está na primeira ainda página. Ah, tá na primeira ainda? Puxa, Ainda está no título. nossa. Deixa eu ver o que. Deixa eu só ver o que aconteceu. Ah, agora está aparecendo o que para vocês? O título ainda? Agora não está aparecendo, professor. Aí vamos ver o que eu fiz de errado. Eu acho que eu cancelei o compartilhar de novo. Agora está o título, né? Isso. Isso? Uhum. Mudou? Mudou? Tá. Então, agora vai mudar, agora vai funcionar, então, tá? Então, a atividade o Manual de Oslo, ele vai trabalhar a partir do Schumpeter, dos neo-schumpeterianos, evolucionistas e e os sistemistas, né, que trabalham com a ideia de Sistema Nacional de Inovação. Quando a gente fala da questão da administração pública, né, de inovação no setor público, é interessante, principalmente, a discussão que se faz a partir da ideia de Sistema Nacional de Inovação, porque o Sistema Nacional de Inovação vai colocar o Estado como central para o processo de inovação. Não acontece inovação sem uma ação forte do Estado. Tá? Então, esse é um elemento importante. Claro que, nessa perspectiva do Sistema Nacional de Inovação, os teóricos ainda viam muito o Estado como sendo um apoio à inovação nas empresas. Tá? Mais recentemente, a discussão da inovação na administração pública, no setor público, coloca que o Estado não deve apenas ser o suporte para as empresas inovarem, como ele também deve inovar. E que a ação de inovação do Estado não seria voltado apenas para cobrir falhas de mercado ou falhas de governo, mas para produzir soluções novas e diferenciadas, ou seja, ele propõe a ideia de um Estado mais empreendedor. Tá? Vamos ver se vai passar agora. Passou? Passou. Sim. Beleza. Aqui é um conceito clássico de um texto de 1934, tá? Que está no Manual de Oslo, por isso ele é uma referência, sempre quando discute inovação, discute a partir dessa perspectiva schumpeteriana, ele vai ligar a questão da inovação ao desenvolvimento econômico, e ele vai dizer, e daí ele trabalha a inovação a partir de uma perspectiva mais radical, né, que as novas tecnologias elas substituem a antiga num processo que ele chama de destruição criadora, ou seja, determinadas inovações destroem uma indústria, um setor, né, criando uma nova indústria, um novo setor. Seria a ideia de destruição criativa. E ele vai trazer alguns tipos de inovação, né? A introdução de novos produtos, para ele é uma inovação, né? A introdução de uma novidade em termos de produto, a introdução de novos métodos de produção, né? A abertura de novos mercados como uma inovação também, você criar novos mercados para alguma coisa que não existe, que não existia, o desenvolvimento de novas fontes provedoras de matérias-primas e outros insumos e criação de novas estruturas de mercado em uma indústria. Tá? Então, essa é uma discussão clássica, interessante. Vocês vão ver que o Dagnino, naquele outro texto, ele vai fazer uma crítica à perspectiva schumpeteriana. Ele reconhece essa perspectiva, por quê? Porque ela é focada fundamentalmente na questão da produção de valor econômico, na questão do lucro. Tá? Essa abordagem dos sistemas, eu botei um slide cheio aqui para vocês, mas eu queria que vocês observassem, porque existe uma discussão atualmente que a gente fala sobre ecossistemas de inovação, sobre orquestração, é, toda essa discussão, na verdade, a origem está na concepção de inovação a partir da ideia de sistema de inovação. Mesmo o Open Innovation,
ou a inovação aberta, que não é uma coisa tão recente, mas que no Brasil começou a se discutir não faz muito tempo, ela tem como referência a questão dos sistemas nacionais de inovação. Tá? Então, a abordagem dos sistemas de inovação ele vai fazer referência ao Lundvall e ao Nelson Winter, que o Nelson também é da perspectiva evolucionista e depois ele migra um pouco para essa questão sistemista. Eles estudam a influência das instituições externas, definidas de forma ampla, sobre as atividades inovadoras das empresas e outros atores. Tá? A questão da transferência, da difusão de ideias, experiências, conhecimentos e informações é uma questão central nessa abordagem. Tá? O que eles vão dizer? Que não tem mais, através do departamento de P&D, você conseguir produzir conhecimento e experiência e informação suficiente para produzir inovação. Né? A inovação, pela complexidade do desenvolvimento do conhecimento hoje e pela dinâmica do mercado, né? Você necessariamente, para inovar e tirar proveito das inovações, você precisa interagir com outros atores. E a empresa, então, ela vai ter que buscar conhecimento, vai ter que interagir com a universidade, vai ter que interagir com o Estado, vai ter que interagir com outras empresas, né, para obter os conhecimentos e as informações necessárias para a inovação. E vai trabalhar com essa ideia de informações e conhecimentos que transbordam de uma empresa para outra, seja através de informações e conhecimentos embarcados em produtos, seja através da circulação de mão de obra de uma empresa para outra. Tá? Os canais e as redes, então, de comunicação pelas quais essas informações circulam inserem-se numa base social, política e cultural. Né? Então, uma outra questão importante, questão social, política e cultural, que ele os autores vão trazer, né, que essa discussão de inovação, ela tem um fundamento socio-institucional. Né? Então, cada sistema de inovação em cada país, ele vai assumir uma configuração diferente, porque as indústrias se organizam diferentes, o sistema bancário se organiza diferente, o sistema de universidades se organiza diferente, né? Mas todas elas, né, vão ter, de alguma forma, mais ou menos desenvolvidas, um sistema de inovação, né, que é composto por esses elementos. Quanto mais articulados forem esses elementos, né, maior vai ser a capacidade inovadora do país. A inovação é vista como um processo dinâmico, então, em que o conhecimento ele é acumulado por meio de aprendizado e de interação. Então, aprendizado pode ser o desenvolvimento interno de pesquisa, criação de rotinas e etc., mas também a partir da interação. Tem um outro conceito importante que não é mencionado no artigo, que é o conceito de capacidade absortiva, que é a capacidade que uma organização e uma empresa tem de captar conhecimento, processar conhecimento e transformar esse conhecimento em inovação. Tá? E para isso, né, obviamente que você precisa ter uma estrutura interna que viabilize a captação e o processamento desse conhecimento para o desenvolvimento de inovações. Bom, aqui outros aspectos sobre a questão da inovação. A inovação ela está associada à questão da incerteza. Esse é um aspecto importante, pessoal, porque quanto mais radical for a inovação, maior é o grau de incerteza sobre o resultado que ela poderá produzir. Né? Quanto maior for o grau de novidade, né,
pautado numa inovação, maior é a incerteza, maior é o risco. Então, esse é um elemento chave, porque a inovação também ela depende de uma legitimação na sociedade sobre aquilo que está sendo ofertado como uma novidade, né? Essa novidade pode não ser aceita não pela funcionalidade, mas por uma questão cultural, por uma questão de chocar determinados valores em relação, né, a uma determinada oferta, enfim. Então, tem vários fatores que podem, né, restringir uma ação inovadora. A inovação envolve investimento, como eu falei para vocês. Investimento, quando eu falo investimento, né, é investimento de tempo, de uma gestão disso, investimento em termos de pessoal, porque inovação é conhecimento, então você precisa ter pessoas qualificadas tanto para desenvolver conhecimento, como para utilizar o conhecimento captado externamente, né? Ou para buscar soluções inovadoras para implementar dentro da empresa, né? Você precisa, às vezes, de equipamentos que viabilizam isso, de uma estrutura, então, material para viabilizar esse processo de inovação. A inovação é o substrato de transbordamento. O que eu estou colocando? Transbordamento. Por isso a importância do sistema de inovação. O transbordamento implica, né, no conhecimento que transborda do processo de inovação de uma empresa para outra, né? Então, a minha empresa está desenvolvendo um determinado sistema, né? Às vezes, seja através de um produto ou seja através da interação entre os pesquisadores da empresa com outros pesquisadores, circulação do conhecimento, né? Intencional ou não intencional, né? E que pode gerar inovação para uma outra empresa, né? Obviamente, não estou nem falando do processo de espionagem empresarial, nada disso, né? Mas estou falando do processo natural de transbordamento pelo fluxo, né, de produtos, equipamentos e pessoas entre as empresas. Bom, a inovação requer a utilização de conhecimento novo ou novo uso ou combinação para o conhecimento existente. Como eu falei para vocês, então, e para isso eu preciso ter pessoal qualificado para fazer essa combinação. E a inovação visa melhorar o desempenho de uma empresa com ganho de uma vantagem competitiva. Veja, se o Manual do Oslo estava preocupado com a questão da inovação no campo empresarial, então, ideia de vantagem competitiva. Em termos de Estado, a gente não falaria em vantagem competitiva, ainda que vocês vão ter uma linha teórica, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar do Michael Porter. Ele escreveu um livro sobre a vantagem competitiva das nações. Então, ele discutia, a partir de um referencial, né, da economia, a questão do Estado como competindo com outros Estados. Então, essa visão econômica, às vezes, é empregada. A ideia de ambiente institucional, todos esses elementos são importantes, né? Se você, às vezes, compromete algum desses elementos, você pode estar comprometendo a capacidade de inovação das empresas do Estado. Então, o sistema educacional básico para a população em geral, um elemento central, né? Até mesmo do ponto de vista de consumo. Você vai ter limitações, às vezes, né, em termos de oferta, de formas de distribuição, pelo conhecimento básico da população em geral, né? Fazendo com que determinados tipos de produtos, determinados sejam não consumidos, às vezes não pela falta de recursos, mas pela falta de conhecimento de educação básica. A gente vive uma realidade um pouco diferente. No Rio Grande do Sul, acho que a gente tem em torno de, se vocês puderem me ajudar, mas eu acho que em torno de 8% de analfabetismo, 7% é isso? Não sei esse número.
Então, é uma situação mais tranquila, mas a gente vai ter estados com 50%, né? O sistema universitário como fundamental, tanto na qualificação, na formação de engenheiros, na formação de administradores, né? Como na produção de conhecimento através de pesquisa básica ou aplicada ou desenvolvimento tecnológico. Se pensarem o Vale do Silício, né, você tem um conjunto de universidades, né, e isso faz uma diferença enorme em termos do que as empresas conseguem produzir em termos de inovação. O sistema de treinamento técnico especializado como um elemento importante, então a gente tem o Sistema S no Brasil, você tem Sebrae, você tem Senac, né, que são, digamos, fazem esse treinamento técnico especializado. A gente poderia, tem o Instituto Evaldo Lore, vocês vão ter outros, a base de ciência e pesquisa, e daí entra a questão das agências de fomento, ambiente legislativo e macroeconômico, também como um fator importante, que estimule o, o gasto por parte das empresas em pesquisa e desenvolvimento, e não só com imitação. O papel das instituições financeiras, hoje, em termos de pesquisa, quem é que financia projetos de pesquisa com juros menores? Você tem BNDES, você tem os bancos públicos, fundamentalmente, né? Que viabilizam recursos para as agências de fomento à pesquisa. Então, esse é um aspecto importante, ou mesmo para as empresas, né? As instituições financeiras, você adquirir determinados equipamentos, porque você precisa desenvolver capacidade inovativa. Então, se eu quero, às vezes eu preciso trazer para a minha empresa um equipamento mais sofisticado de solda, de, sei lá, né, de pintura, né? Isso melhora a minha capacidade inovativa. Preciso desse equipamento, às vezes, para produzir um produto inovador, novo. Facilidade de acesso ao mercado e estrutura industrial e ambiente competitivo, né? Na América do Sul, o Brasil tem a melhor estrutura industrial, né? Alguns países, a Argentina, teve o seu sistema industrial totalmente sucateado, né? Mesmo o Chile, que aparentemente, né, tinha um nível de desenvolvimento, tem uma indústria sucateada, praticamente não tem muita coisa, né? A nossa estrutura industrial ainda é a mais avançada. Esse é um outro aspecto também, esses 4 tipos. Vejam, pessoal, vocês vão encontrar outras tipologias de inovação. Por exemplo, aqui tem inovação de produto, processo, marketing e organização. Tá? No serviço público, a gente vai ter todas essas possibilidades, mas muito forte inovação em termos de inovação organizacional, inovação de processo, muito forte. Tá? Mas a gente pode pensar como quando a gente fala produto, a gente está falando de bens e serviços também. Então, a gente pode pensar inovações em termos de programas sociais, né? Como um produto inovador do Estado, para responder a um determinado problema. Tá? A gente tem inovações organizacionais, né? Novas estruturas, se a gente pensar os laboratórios da inovação no campo da administração pública, são estruturas inovadoras. Tá? Eu trago a discussão sobre o que é uma inovação e a implementação de um produto, daí, bem ou serviço, novo ou significativamente melhorado. Esse é um outro ponto, pessoal, importante, que diz, assim, olha, tem que ter algum grau de novidade, mas ele não precisa ser totalmente novo, ele pode ser significativamente melhorado. Significa que eu, no caso de um produto, eu incorporei um novo material, uma nova funcionalidade, um novo design,
né? Uma nova fórmula, né? E que produza valor, seja percebido como de valor para o consumidor, né? Ou para o cidadão, né? Se eu penso um serviço, seja na universidade voltado para o estudante, né? Incluo uma tecnologia de comunicação, mas isso não produz nenhum valor, isso não impacta em nada a qualidade do serviço, né? Não reduz o meu custo. Não é uma inovação, é só uma coisa nova, mas não é uma inovação, né? É diferente, mas não produz valor. Então, esse é um aspecto importante que é a questão de produção de valor, tá? O requisito mínimo para se definir uma inovação é que o produto, o processo, o método de marketing, etc., que ele seja é, significativamente, que ele seja tenha melhoria, né? Para a empresa, pelo menos, né? Aquilo que eu falei da escala, ele pode ser para a empresa, para o mercado ou para o mundo, tá? E um outro aspecto importante é que a inovação ela deve ter sido implementada. Para dizer isso aqui é uma inovação, ela foi implementada. Se eu criar alguma coisa e disser, olha, estou com um produto inovador, é diferente, tem uma funcionalidade, coisa, bom, eu só vou saber se é uma inovação quando eu colocar ele no mercado, quando eu implementar ele. Obviamente que ele pode ser uma inovação que eu posso ter vida curta, né? Ela é adotada, coisa e tal, mas ela é depois descartada, ela perde, né? Mas ela foi inovadora. Bom, aqui a gente tem a definição de inovação de produto, né? Inovação de processo, eu não vou entrar em cada um dos detalhes, vocês podem dar uma olhada. A diferença dessas inovações é uma diferença muito tênue, tá? Dessas inovações. Então, é interessante vocês lerem. E quando às vezes vocês vão fazer um trabalho, eu não sei se é uma inovação de processo, volte no texto e leia, a inovação de processo é a implementação de um método de produção, distribuição novo ou significativamente melhorado. O que eu estou pensando, se encaixa nisso ou não? Ah, não, mas é de marketing, porque é um novo método de marketing, uma mudança significativa na concepção do produto ou na embalagem, né? Ou na forma como eu apresento o produto para o mercado, né? Ou Professor, organizacional. Sim, lendo ali nos textos, ele pode ser mais de um, né? Ele pode ser processo e produto, digamos. sim, sim. Deixa eu cancelar aqui, ó. Ele pode ser uma combinação dos dois. Ele pode ser principalmente uma inovação em termos de produto, mas que às vezes implica também, para viabilizar esse novo produto, alguma inovação em termos de marketing, ou alguma inovação em termos de processo, né? Ou pode ser, no mesmo nível, inovação de produto e processo ao mesmo tempo, tá? Você tem todas essas possibilidades, ou só uma coisa, ou uma combinação delas, né? Ou prioritariamente um em relação ao outro. Tá? A fronteira entre inovação de processo e inovação organizacional também às vezes é difícil. E dependendo do tipo da empresa, às vezes alguma coisa pode ser uma inovação para uma empresa e não ser para outra, né? Então, dá um exemplo no texto das empresas que são ponto .com já, que já trabalham com a questão de, sei lá, comércio eletrônico, né? E para algumas outras empresas que não são do comércio eletrônico, introduzir o comércio eletrônico é uma inovação, né? Então, essas fronteiras não são muito claras, tanto que o outro manual ele retirou essas divisões, tá? Vocês vão ter alguns tipologias que vão falar em inovação tecnológica, inovação de produto, inovação de paradigma ou inovação de posicionamento, né? Até os schumpeterianos mesmo, que, digamos assim, tem um texto sobre gestão da inovação que ele vai falar de inovação produto, processo
posicionamento e de paradigma, né? Então, não se preocupe em relação à tipologia em si, mas sabendo que tem essa variedade. O importante sempre, quando vocês construírem um texto, vocês definirem a referência que vocês estão partindo. Vocês vão partir do Manual de Oslo, de 2005, vocês vão ter esses 4 tipos de inovação. Se vocês pegar 2018, ele vai trabalhar com a ideia de atividades inovadoras e inovação de produto-processo, né? Então, é importante sempre vocês fazerem referência ao material que vocês estão trabalhando. A nomenclatura do Manual de Oslo é interessante, pessoal. Eles fazem toda essa discussão para o processo de mensuração, tá? Ele é interessante para vocês dominarem um pouco da discussão de inovação e saberem as diferentes linhas, né? Eu ali mostrei, a partir desse texto, a linha schumpeteriana pura, que trabalhava mais com a ideia de inovação tecnológica, e com a inovação como alguma coisa que acontece ao nível da firma, tá? Os evolucionistas, que vão trabalhar com a ideia da inovação como um processo dinâmico, que não se restringe à questão da pesquisa e desenvolvimento, vai falar da questão da aprendizagem, do desenvolvimento de rotinas, a perspectiva dos sistemas nacionais de inovação, que vai dizer, olha, a inovação acontece de uma forma ao nível do sistema, onde, né, ela decorre do processo de interação entre diferentes atores, universidades, empresas, concorrência, do transbordamento de conhecimento, e não só a partir da pesquisa e desenvolvimento, não só através do desenvolvimento de rotinas internas, né? Não só dependente de uma trajetória tecnológica, tá? Mas, né, vai depender, um setor ele vai depender do Estado, vai depender, né, da organização do sistema financeiro, vai depender da educação básica dos consumidores e da população em geral, que vão trabalhar nas empresas para poder desenvolver produtos, né, da capacidade instalada em termos de qualificação técnica e etc. Tá? Vejam que quem trabalha na universidade entender que a universidade tem um papel-chave nisso, em diferentes frentes da questão da inovação, da questão da melhoria do ensino básico, porque forma professores, da formação de técnicos, da formação de pesquisadores e do desenvolvimento de pesquisa básica, aplicada e tecnológica. Então, a universidade tem um papel central. O Estado tem um papel central no sentido de articular esses atores, de desenvolver programas de apoio à pesquisa e desenvolvimento e à inovação, né, no sentido, né, de entrar em áreas as quais o setor privado às vezes não entra, né, e que são áreas importantes, às vezes, que pode estimular a criação de um setor, o setor naval, por exemplo, né, o Brasil é extremamente dependente de empresas de fora, né? Para o desenvolvimento desse setor, é muito dependente do Estado, dos investimentos nas empresas estatais e no estímulo ao desenvolvimento de atividades produtivas por empresas privadas aqui no Brasil, né? Então vejam que o Estado tem esse papel central. A gente vai ver na outra aula, no outro material, ele vai falar um pouco mais de como é que tem que ser esse protagonismo do Estado, o Estado como inovador, né? Se vocês tiverem tempo de darem uma pesquisada depois, tem uns vídeos de uma pesquisadora italiana chamada Marianne Mazzucato, né? Que eles tá citado no material, mas é Mazzucato. Se vocês botarem Mazzucato inovação, os textos, ela é italiana, mas viveu a vida dela toda praticamente na nos Estados Unidos, não, acho que no sul da Califórnia,
e ela traz uma discussão interessante sobre o Estado assumindo esse papel de inovador e ela tem um texto que ela mostra que, na verdade, as grandes inovações só aconteceram em função da iniciativa do Estado, não do setor privado. Vai da internet, do telefone, da energia, foram iniciativas do Estado na geração de conhecimento que propiciaram o desenvolvimento do setor privado nessas áreas, né? Então, o Estado tem um papel-chave. Ok? Tranquilo, Manual de Oslo, foi uma leitura tranquila, Sim. beleza? E, bom, e o Dagnino? Vamos lá. O que vocês podem trazer da discussão do Dagnino? É outro viés. Vocês leram? A diferença é de um polo para outro, né? De um extremo para outro. Assim. Parece que o Manual de Oslo ele é bem minucioso em relação a trazer todo um refino conceitual, assim, né? De desenvolver bem, deixar, olha, muito bem claro, ele é inclusive até repetitivo, porque eu comecei até antes lá, eu comecei para antes de chegar nesse capítulo 3 aqui. Então, nossa, tem um monte de coisa que parece até que se repete para ser bem, parece para realmente consolidar um manual minucioso mesmo, né? E o Dagnino ele vai trazer toda a questão bem mais filosófica por trás mais ideológica por trás da questão da inovação. E aí eu acho que é importante chamar a atenção para isso, especialmente quando, né, quando a gente vai tratar de inovação no serviço público, né, que o aparato conceitual, né, o marco, o que ele chama de MAC, Marco analítico conceitual. analítico conceitual, ele produz as suas, né, ele produz os seus ímãos, né, as ferramentas, Instrumentos enfim, metodológicos. Uhum. eles, e eles não são isentos, eu acho que isso é o mais importante, né, do que ele trata, assim, não são isentos de intencionalidade de causa, né? Então, não é à toa que certos instrumentos, certos ferramentais são utilizados, eles têm, mesmo que esteja oculto ou implícito ou intencionalmente não relacionado, né? Ele tem uma intencionalidade de efeito, né? De buscar um determinado resultado, né? E que, no caso, assim, a gente aqui, ele faz muito para que o Estado, né, ele incorporou muito docilmente todo o aparato conceitual e consequentemente, os instrumentos, né, da perspectiva da gestão gerencial, assim, né, da nova, né, new public management, eu acho que é, né, que ele fala aqui, a nova administração pública, né, com uma finalidade, né? Ainda está muito atrelado àquela concepção de que o Estado só serve para regular o mercado, né? É para isso que ele existe, né? E esse texto já traz todo um desafio, né? Na verdade, eu fiquei bastante frustrada quando eu cheguei no final do texto e ele diz assim, ó, se você quiser saber sobre o instrumental mais afeito à questão da gestão pública mesmo, então tem esse texto aqui da Unicamp, né? Daí eu demorei um tempão para ir atrás do texto, mas é um texto grande, de 100 e tantas páginas, e agora eu quero ler, porque o que me interessa é isso, né? O que me interessa é bom.
a gente sabe que a gente docilmente incorporou um monte de equipamentos da iniciativa privada, assim, né, de ferramental da iniciativa privada. Eu quero saber do que a gente pode fazer para a gestão pública, né, para ficar mais, para ser mais atinente à finalidade da gestão pública, que é diferente da finalidade da gestão privada. A gente não visa o lucro, a gente visa a justiça social, aí também depende da abordagem de quem está, né, do à frente. ator, do agente público, né, que também varia conforme a sua visão de mundo, a sua visão ideológica. Né? É isso, agora eu quero ler aquelas 100 e tantas Muito páginas bem, lá. muito bem, Angélica. Vamos lá, quem mais? Compartilha da. A Angélica trouxe a posição dela, vamos ver os demais. Então, professor, desculpa, eu não consegui falar antes, meu nome é Graziele. Eu tô no trabalho ainda, então às vezes eu saio da câmera porque alguém me chama, alguma coisa. Mas enfim, sobre o texto, né, principalmente sobre o segundo texto, eu fiquei até na dúvida, dentro da leitura, se inovação no serviço público a gente poderia chamar de inovação, né? Porque ele faz essa provocação. Ele traz ali que inovação diríamos, os resultados de uma busca pela mais-valia, pela melhoria dos sistemas de uma empresa para que ela se torne mais competitiva, né? E eu olho para o Estado hoje, né? Um Estado um pouco diferente daquele que, pelo menos o brasileiro, né? Daquele que investiu para um sistema de internet, para viabilizar um sistema de internet, ou para um sistema de GPS, que hoje também todo mundo utiliza, mas que foi um aparato que foi instaurado, enfim, efetuado para a questão da guerra, enfim. E eu penso assim, a gente consegue tratar a inovação no serviço público dentro desse texto, desse conceito, né? Ou a inovação no serviço público teria um conceito um pouquinho diferente, né? Eu comecei a pensar assim, porque não é uma inovação por mais-valia, não é, pelo menos eu não consigo enxergar isso, né? O senhor até citou, né, a questão dessa, diríamos, competitividade entre os estados, né? Eu não li o texto, mas eu não consigo enxergar muito isso hoje, pelo menos no Brasil ou no estado onde eu trabalho. Eu trabalho no estado do Rio Grande do Sul, né? Então, assim, como é que. Eu sei que o senhor explicou ali das diferenças, né, do jogo de interesses que a inovação às vezes tenta atender dentro do âmbito do Estado, né? Mas a gente pode considerar uma inovação no seu conceito mais bruto, assim, no seu conceito mais tácito, assim? A gente pode considerar isso no serviço público? A gente pode pensar em termos de serviço público, a produção de valor público. Tá? O que é a ideia de valor público? É quando você introduz, no caso, uma novidade, tá? Uma mudança, seja em termos de processo, em termos de um novo serviço, em termos de uma nova estrutura, de forma que isso tenha valor público. Quando eu falo valor público, é que ele tem um impacto sobre a vida de todo cidadão, tá? Que não seja uma coisa ou para segmentos menos favorecidos, enfim, ou com um objetivo específico do desenvolvimento de um determinado setor. Então, a produção de valor público. Né? E daí ele tem uma diferença em relação a uma inovação produzida, por exemplo, por uma empresa de aplicativo que, ao produzir um valor específico para um segmento de consumidores, né? A partir da questão de uma relação de troca, ele acaba produzindo externalidades negativas no conjunto mais amplo. Tá? Então, essa é a ideia do valor público. Por isso que eu falo, olha, a gente precisa fazer inovações em termos de mobilidade urbana. Como é que eu penso a possibilidade de utilização de conhecimento novo ou combinação de conhecimento para desenvolver a questão da mobilidade através de novos serviços, né, seja de informação, seja enfim, mas que não seja
apenas para um segmento específico, né? Então a minha ideia não é tornar o Estado concorrente, né, digamos, do setor privado, né? Se, bom, quero o Uber funcionar, mas eu quero um transporte, né, público, né, com uma capacidade de alcance maior. Então, que tipo de conhecimento eu posso utilizar para fazer isso, para viabilizar? Eu posso melhorar os processos no sentido de, com os recursos que eu tenho, eu tornar mais eficiente o processo de circulação dos ônibus, enfim, né? Ou que a informação chegue mais rapidamente, porque as pessoas percam menos tempo na parada, né? Enfim, ou que eu tenha um transporte público menos poluente, né? Ou a gente poderia, vamos pensar em Porto Alegre, uma inovação, o transporte ser gratuito, né? Ser público, porque isso tem um benefício do ponto de vista, né? Porque às vezes a arrecadação em termos de passagem não é significativa ao ponto, às vezes, do benefício que pode trazer para o conjunto da população, já que tu subsidia as empresas privadas, bota milhões e milhões e elas entregam um transporte péssimo, né? Hoje um ônibus pode circular 14 anos em Porto Alegre, né? Eu já peguei ônibus, eu não dirijo, eu tenho problema de visão, então eu ando de ônibus ou andava mais de ônibus, agora nem ando tanto. É, ou de lotação, até porque demora mais a lotação, demora mais o ônibus, né? Mas de pegar fogo o ônibus no caminho, um dia o cara desligou o ar-condicionado e pediu para a gente descer para esfriar o ônibus, porque senão o ar-condicionado ia fazer o ônibus pegar fogo. Então, essas possibilidades de inovação, de introdução de novidade, sem um fim econômico, ainda que ela tenha uma dimensão econômica, é, é o significado da inovação no campo da administração pública. E diferentemente do setor privado, que as inovações, às vezes, elas têm, principalmente em termos de processo, elas têm o objetivo de é, é, obtenção de mais-valia relativa, né? Por parte do Estado, não é essa a intenção, porque você mantém o mesmo padrão de salário, né? Mas você faz uma economia, às vezes, que você investe em outras coisas, né? No setor privado, você faz você melhora um processo e dispensa as pessoas, né? Porque o objetivo da inovação é realmente aumentar a rentabilidade, né? Então, esse é um ponto. É, mas tudo depende, desculpa, deixa eu ver você, Graziele, tudo depende também da linha teórica que sustenta a concepção de governo, tá? O que a gente tem a partir da década de 70, com a crise do capitalismo no mundo, né? Você tem uma tentativa, né, do capitalismo de assumir um conjunto de funções que eram típicas do Estado como uma maneira de ampliação do mercado para as empresas, né? E daí a gente tem, digamos, a primeira experiência, né, desse modelo de nova gestão pública ou de neoliberalismo. A gente vai ter como um laboratório principal o Chile, na década de 70. Depois você tem Margaret Thatcher e você tem Ronald Reagan nos Estados Unidos, né? E que, digamos assim, são as referências do que a gente chama o New Public Management. Implica no entendimento de que o Estado deve funcionar como uma empresa e que o cidadão não é mais visto como cidadão, mas como cliente. E daí você tem uma incorporação
indiscriminada de técnicas do campo privado para a administração pública e que não são adequadas. Por exemplo, vocês conhecem Balance Scorecard. O Balance Scorecard foi desenvolvido pelo Kaplan e Norton. O Kaplan e Norton desenvolveram isso pensando no setor privado, porque a questão da centralidade era a questão das medidas financeiras. Para surpresa deles, eles viram que empresas públicas e o Estado, em alguns países, né, estavam adotando aquilo ali. Rapidamente, eles criaram um capítulo lá dizendo que o modelo deles, então, servia para a administração pública também. E hoje, até dentro da universidade, obviamente que eu tenho colegas que são favoráveis ao uso do Balance Scorecard, eu sou contrário, mas um conjunto de ferramentas como o Balance Scorecard sendo utilizadas em empresas públicas, em universidades ou mesmo em organizações sem fins lucrativos, né? O marco, digamos, conceitual, o marco analítico desse instrumento metodológico é incompatível com uma concepção de um Estado, né, de uma concepção, digamos, de um Estado é, mais preocupado com a questão do bem-estar social, que parte do pressuposto que o mercado não é a solução para os problemas sociais, né? Mas isso são concepções. Por exemplo, vocês podem não concordar com a minha concepção. Só estou dizendo para vocês que tem essas duas possibilidades. Vocês vão ter aqueles que dizem, olha, inovação do setor público, inovação do setor privado é a mesma coisa, né? Não tem diferença nenhuma, é porque parte do pressuposto que essa diferença de marco analítico conceitual não faz sentido. Tá? Então você sempre tem que olhar do ponto de vista da base epistemológica do conhecimento que funda essas concepções de gestão, né? O tipo quando a gente fala em determinadas ferramentas que pressupõem a questão da participação e etc., você está partindo de um marco analítico conceitual distinto daquele do New Public Management, que participação não precisa ter participação, no ponto de vista do New Public Management. Não, né? Você tem uma outra concepção, né? Você parte do pressuposto nessa teoria que ela tem uma base lá na economia institucional de que os indivíduos, vocês como servidores, né, e os consumidores têm a tendência a desenvolver um comportamento oportunista, ou seja, vocês podendo ganhar, mesmo que tenham que é, é, fazer cera, ou vocês vão fazer. E que por isso vocês parte do pressuposto de uma noção de que todo indivíduo é egoísta por natureza. Se você não concorda com isso, você não pode incorporar esse tipo de abordagem teórica, né? Se você concorda que o indivíduo é assim mesmo, né? Obviamente, então as organizações têm que funcionar diferente. Mas, ok, entendeu? Sim, Mas professor, obrigada. Essa discussão, esse é um primeiro ponto que eu acho que o Dagnino chama atenção, e o Dagnino tem um conhecimento profundo dessas abordagens econômicas também, neo-schumpeteriana, é uma grande referência. Ele fez uma discussão sobre isso, inclusive ele tem uma tese, né, até um argumento de por que as empresas no Brasil inovam pouco, né? E o argumento dele é o seguinte, porque daí é ligado a essa ideia das bombas, né? Quando você esgota as possibilidades
de extração da mais-valia absoluta, ou seja, fazer os trabalhadores trabalharem mais, ganhando menos, você parte para a extração da mais-valia relativa, ou seja, você investe em tecnologia para ter maior rendimento a partir da inovação. Ele diz que no Brasil o espaço de extração da mais-valia absoluta ainda é tão grande que os empresários, como a inovação sempre implica um risco, eles preferem não correr o risco. Por quê? Porque quando está complicada a coisa, eles pressionam o governo para flexibilizar as relações de trabalho, né? Uhum. De forma precariza os contratos, né? De forma que, bom, continua a mais. Então ele não precisa correr o risco em inovar. Né? É uma discussão obviamente que a gente não pode generalizar, tem algumas empresas que competem internacionalmente, coisa e tal, e então elas preferem não se pautar apenas na mais-valia absoluta, né? E então essa é uma discussão interessante. E ele traz uma diferença também dessa discussão da inovação de contexto, que nós somos um país em desenvolvimento. Então, muito do valor produzido, né, não fica para nós. Tem que remunerar o capital de fora. Então, o processo de extração de mais-valia é mais violento ainda. Uma vez eu perguntei para um conhecido se ele comprava o carro da empresa que ele trabalhava, assim, numa montadora. Ele disse, não, eles não dão nenhum desconto. Daí ele estava colocando que 60% do lucro vai para o país de origem, né? E tinha uma época que o que sustentava a empresa nos Estados Unidos era o ganho das empresas no Brasil, no México, na Argentina, em outros lugares, não nos Estados Unidos. Uhum. Nos Estados Unidos, a indústria cinematográfica, o que também deve mudar, né? A indústria cinematográfica já emprega mais que a indústria automobilística, né? No cinema. Com inteligência artificial, então, eu não sei como é que vai ficar isso, né? E isso também o cinema está mudando, né? É, por exemplo, o Stallone é um que vem no Brasil fazer alguns filmes porque as instalações são mais baratas, ele contrata equipes, e até dá cano às vezes na equipe, não paga. E aí vem para o Brasil e pode explodir um monte de coisa que é mais tranquilo. Então, essa discussão do Dagnino é interessante, porque ele vai trazer essa dimensão da inovação, essa dimensão ideológica. Ele explicita, não é que o texto dele seja ideológico, porque ideológico é todo o texto se pauta numa concepção de mundo. O outro texto trata como natural o mercado como, né, a grande referência, né? Então, para ele, não se vislumbra outra possibilidade que não uma sociedade de mercado. Então, ambos são ideológicos, só que um deixa muito claro: eu trabalho numa perspectiva marxista, o outro trabalha numa perspectiva da economia dos economistas austríacos, né? Que é uma das bases toda a construção da discussão do empreendedorismo, né? Vocês vão ter ali alguns elementos do von Mises, né? Dos economistas austríacos que dão de um liberalismo, né? Muito, na verdade, a gente não tem essa defesa no Brasil. Tem muita gente que defende o liberalismo no Brasil, mas não, eles não defendem o liberalismo. Eles defendem alguma coisa mais atrasada que isso, porque aqueles caras ali, eles parecem até ser eles seriam chamados de comunistas, né? Porque a concepção liberal deles é mais avançada do que o que se defende em termos de liberalismo hoje no Brasil. É um negócio
interessante dele. Eu gosto de ler eu dou aula de empreendedorismo, minha área é empreendedorismo, então eu tenho que ler os clássicos, eu leio o Peter, leio o von Mises, leio os liberais, né? E uma coisa que eu gosto é discutir com os liberais do Brasil, né? Porque um problema é que eles não leem os textos. Uhum. Esse é o problema. Mas vamos lá. Outro aspecto que o Dagnino traz é a importância para o desenvolvimento da inovação na administração pública, para que se desenvolvam instrumentos metodológicos operacionais, né? Além de observar do, a questão do marco analítico, para ser coerente, por exemplo, com uma concepção, às vezes, se eu quero uma concepção, isso se eu faço uma opção por uma concepção progressista de governo, uma concepção de uma administração pública, numa concepção democrático-popular. Eu posso pensar outra concepção, mas se eu pensar uma concepção democrático-popular de governo, eu tenho que pensar um marco analítico ligado a isso. No Brasil, a gente tem uma predominância de escolas de administração voltadas para a formação de gestores para empresas privadas. E daí esses gestores acabam levando esse conhecimento, que é, na verdade, conhecimento voltado para a empresa, para a administração pública. Então, esse é um problema. E mesmo escolas de administração pública, como a EBAP, né, trabalha também uma boa parte, não vou generalizar, uma boa parte dela trabalha numa perspectiva do New Public Management ao New Public Service, que é um pouco mais avançado, mas é uma concepção de Estado, né? Mais próximo do setor privado, né? Muito competentes. Eu sempre recomendo, porque são trabalhos, posso ter discordâncias, né? Mas trabalhos de uma qualidade incrível, assim, nessa concepção, né? Então, a gente tem pouca discussão sobre administração. E outro aspecto fundamental que ele chama atenção, se o que tem disponível em termos de instrumentos metodológicos operacionais para a administração pública é o que vem do setor privado, você precisa investir no desenvolvimento de conhecimento no âmbito da administração pública. E nesse sentido, é pessoal, equipamento, treinamento, formação. Não tem como. Não. A ideia do Estado mínimo é acreditar que as soluções do setor privado, adotadas do setor privado, servem para a administração pública. Se você entende que há uma incompatibilidade disso, você não pode pensar num Estado mínimo, você tem que pensar num Estado estruturado o suficiente para desenvolvimento dessas competências. Alguns países, eles procuraram superar a perspectiva weberiana da burocracia para o que eles chamam de neo-weberianismo. O Estado se mantém forte, mas ele incorpora alguns elementos que dão uma certa flexibilidade, mas o Estado continua sendo, né, digamos, o mentor das ações em diferentes áreas, no transporte, na educação, na questão energética, eles não abrem mão disso, né? E mesmo se vocês pegarem o berço do New Public Management, a partir da Margaret Thatcher, mesmo governos conservadores na Inglaterra tiveram que voltar atrás e assumir serviços que tinham sido privatizados, porque perceberam que o mercado não conseguia responder às necessidades da população. Então, assim, isso governos conservadores, né? Não estou nem falando do governo trabalhista lá, do Tony Blair, etc., o primeiro-ministro, né? E
E é interessante, se vocês pensar nos Estados Unidos, um país liberal, coisa e tal, né? A água em Nova York é administração pública, né? Isso não abre mão disso. É um bem que não dá para deixar na mão, né, do setor privado. Estou colocando o meu viés de concepção de administração pública. Vejam que não existe isenção nesse processo. Tá? Dizendo para vocês que há outra possibilidade, mas, né, mas a realidade tem mostrado algumas coisas. Tá? Deixa eu ver o que mais no texto aí. Bom, a discussão, né, das externalidades da inovação, que é um aspecto central que vocês têm que observar. Tá? Essa diferença também. E daí um outro aspecto importante quando eu falo em inovação do setor público, eu estou falando do papel do Estado para promover a inovação, mas também para desenvolver inovações internamente. O Dagnino, ainda, né, que é que trabalha a partir de uma concepção marxista, ele sabe que a gente vive num Estado, né, num país capitalista. Então, ele fala do papel da gestão governamental como tendo esse compromisso, esse papel de desenvolver, de desenvolver políticas para inovação no setor privado. E daí a importância do Manual de Oslo também em medir a atividade de inovação no país. Essa discussão do pessoal ali de sistema de inovação começaram a pensar a necessidade de medição. Você tinha, na década de 50, 60, acho que até meados de 70, os países como França, Alemanha, Estados Unidos, né, com 70% dos investimentos em pesquisa para a área militar, 70%, 80%. A área militar produziu, obviamente, alguns resultados em termos de inovações, etc. Mas eles perceberam, quando eles começaram a medir e analisar o volume de recursos e os resultados, que não era compatível. Né? E nos períodos seguintes, os valores investidos em pesquisa na área militar em relação à área não militar caíram significativamente, né? De 70% a 80% para menos de 50% dos gastos com inovação, com investimento em pesquisa. Né? Então, esse é um aspecto importante do Manual de Oslo, né? E um aspecto que o Dagnino chama a atenção. Olha, você tem um compromisso do Estado no desenvolvimento da inovação no setor empresarial, mas, ao mesmo tempo, né, você tem que pensar que o Estado tem um conjunto de outras pessoas que não fazem parte do segmento empresarial e que não necessariamente o desenvolvimento empresarial leva, né, ao desenvolvimento social. Bom, vocês devem ter visto a notícia, o Delfim Neto morreu agora, há pouco tempo, foi ministro da Fazenda, e o discurso, por um bom tempo, foi de que a gente precisava, primeiro, formar o bolo, fazer o bolo crescer, e depois repartir. O bolo cresceu, mas não foi repartido, ao contrário. Né? A gente tem um aumento no período da ditadura militar no Brasil, né? O crescimento das favelas, né? A formação, a favelização do Brasil, ele se dá no período da ditadura, né? Você tem um empobrecimento da população muito significativo, uma precarização das condições de vida no campo e na cidade. Né? Então, é importante, quando pensa na administração pública e pensa em inovação, você pensar, olha, eu tenho que pensar em inovação no setor privado,
tenho que fomentar, criar linha de crédito, mas eu tenho que pensar a inovação sob uma outra perspectiva também, da criação de valor público, né? Como é que tipo de e mesmo no setor privado, né, você priorizar aquelas áreas que pode também ter impacto social, né, e benefício para o país como um todo, né? Os Estados Unidos faz isso, né? Esse é um outro aspecto interessante, porque para inovar, você não pode pensar num estado mínimo. O estado americano é enorme. O estado americano, né? O estado alemão. Eu estou na França aqui, mas é incrível a presença do estado aqui, né? Eu estou num apartamento aqui da universidade, né? Um apartamento todo equipado, tudo. Um apartamento, obviamente que é pago, né? Eu pago, né? Mas é uma instalação da universidade, né? É, é, é o investimento na educação que produz efeitos. Os parques são públicos, um controle público, né? E da sociedade civil. Então você tem muita área, você tem um controle, né? Então o transporte é público, obviamente. Então se sente a presença do Estado nas diferentes áreas. Isso não exclui, né? A gente tem uma crise aqui, obviamente, né? Mas essa crise, né, vem também com o New Public Management, né? Mas, enfim. Ok, muito bem, pessoal. Alguma questão? Sei que vocês devem estar cansados aí também. Fico à disposição. Essa é a ideia da discussão de inovação. Na próxima aula, a gente vai entrar com o texto do Cavalcante, que é um pesquisador ligado ao IPEA, que trabalhou bastante coisa em termos de inovação no Brasil. A gente vai ficar mais especificamente da inovação no Brasil. Tá? Dúvidas? É isso? Aqui eu Rafael, já alguma tenho. dúvida? Não, até que não. As colegas ali abordaram muito bem, né? Tem o manual de Oslo, achei bastante interessante. Eu prefiro o formato desse jeito. Ele é literalmente um manual, né? Eu li ambos os textos. E ele tem o ponto a ponto, passo a passo ali, que eu acho bastante interessante, mas para explicar e trabalhar melhor, especialmente para a entrega que a gente vai ter para amanhã, o texto da Agnino, ele é mais conceitual, né? Ele é mais profundo mesmo, que nem o próprio professor falou, e desenvolve bem. O que eu anotei aqui, para mim, como gatilho, é essa questão da uma inovação ser completa, ela tem que ser implementada, né? Tem que ser colocada na prática mesmo. E muitas vezes a gente entende, especialmente no setor público, quer que dê certo alguma coisa, chega uma solução mirabolante, né? Especial, e às vezes é aquela. Dizem aquela lei que não pega, não é assim? Mais ou menos isso com algumas implementações também de inovação, né? Tem algumas inovações ali, até os próprios servidores, os agentes públicos são reticentes em algumas soluções e eu percebo isso na prática, né? A gente tenta implementar as soluções novas, até por ser entusiasta aí na área da administração, e às vezes emperra até mesmo nas pessoas, não é nem nos recursos, nos recursos financeiros que eu digo, às vezes nas pessoas que elas estão inseguras de serem substituídas. E aí, às vezes, acontece até uma certa sabotagem nas soluções. Ok, muito bem. Obrigado, então. Obrigado, pela atenção de vocês. Muito boas as participações de vocês todos. Tá? E a gente se vê na próxima aula. Mais alguém queria colocar alguma questão? Que abriu a câmera aqui.
Oi, fui eu que abri a câmera, professora Geisa, A tudo Geisa, bem? Isso, eu cheguei um tudo bem, pouquinho Geisa? depois do início, tudo bem. É, assim, só quero comentar, professor, que assim como o Rafael, também achei o manual mais fácil a leitura, uma leitura mais fluida, e o texto do Dagnedo bastante complexo. Eu até já mandei meu trabalho, mas confesso que tive que ler 2 vezes o texto com muita calma para conseguir entender assim o que é que ele queria dizer e fazer as conexões, assim, claro, na medida que vai avançando, tu vai entendendo que ele vai demarcando, né, ideologicamente a posição dele e, e eu também, assim como a Angélica, confesso que fiquei com vontade de ler para saber, né, que Mós aí, que esse povo lá da Unicamp tem para nos contar. Mas a minha reflexão se baseou muito nisso, né? Será que a gente consegue pensar dentro dessa lógica que ele propõe, né, de sair desse estado herdado que nasce de toda essa abordagem da nova administração pública, né? E, enfim, toda essa questão histórica vinculado aí ao processo de industrialização no nosso país, para um conceito de Estado necessário, onde haja uma escuta de todos os atores, né? E nós, servidores públicos, também somos atores nessa construção. E aí fiquei pensando um pouco nisso e naquilo que dentro da ferramenta de inovação que eu escolhi contar do meu local de trabalho. Foi bastante desafiador, tá, professor? Confesso que foi. Ah, que bom. Mas tomara que tenha sido produtivo, assim, aprendizado, né? Não, eu Isso é acho importante. como um processo de reflexão bastante produtivo, porque a gente cai naquilo de ser tarefeiro, de achar o máximo, propor uma ferramenta e saber que nós implementamos dentro do local onde eu trabalho uma ferramenta que ainda é considerada inovadora para algumas empresas privadas, inclusive, que muitos órgãos públicos não têm. Mas, bom, será que realmente isso traz uma consequência real para o cidadão, para o serviço que a gente presta ao cidadão? E a minha pergunta passa por aí. E foi muito isso, tá, professor, que eu fiquei pensando a partir das leituras que eu fiz. E gostei muito aqui da sua aula, porque eu não sou formada em administração, então muita coisa para mim é muito novo. E e quando o senhor fez essa explicação das correntes, né? Então, desse início lá do Schumpeter, aí os neo-schumpeterianos, essa coisa de olhar o ecossistema de inovação, que é o que a gente fica escutando hoje, sabe, deu uma clareada. Eu até, assim, se o senhor tiver alguma referência um pouco mais didática também, que trate disso, seria bacana, porque para poder entender um pouco melhor todo esse contexto histórico, porque a gente fica escutando coisas esparsas assim e não consegue conectar com o momento histórico, e o que mesmo quer dizer. Eu vou ver algum material mais para Tá? acrescentar ali para vocês. E vou botar a última versão do Manual de Oslo de 2018, que está em inglês, mas tá tranquilo, só para vocês. Quem quiser ler, tranquilo. Obrigado, Obrigada. Geis. Boa noite, então, pessoal. É isso. Próxima aula a gente se encontra. Tá. Boa noite, Então, Boa obrigado noite, a professor. Boa Marisa. noite, gente. Até mais. Obrigada. Obrigada, Boa pessoal. noite. Tchau, tchau. Boa noite a Tchau, todos. professor. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.